Amigo internauta, naquele nosso rescaldo que já iniciamos sobre as decisões entre Figueirense e Joinville, vamos agora relembrar 2006, apenas ressaltando que em 79, 83 e 84 já apresentamos aqui as reportagens. Já entrevistamos Vargas, Balduino, Albeneir, Hamilton e chegou a vez dessa fera. Jogava pelo Joinville Esporte Clube, Fantique, na final de 2006, deu Figueirense campeão. Tudo bem, Fantique? Lembras disso? Lembro bem, Poli. Tudo ótimo. Prazer estar aqui falando contigo, relembrando, né, as histórias, né, que a gente viveu. Graças a Deus eu tive a oportunidade de viver isso, né, dentro de campo. E foi um campeonato assim, bem disputado. Foi especial para mim porque esse ano também, de 2006, eu fui escolhido o top da bola, né, como o melhor atacante da competição. E foi bem interessante para mim esse ano de 2006. Você saiu do Avaí direto para o Joinville? Não, a minha saída do Avaí foi uma saída... a primeira saída que eu tive eu fui para o Paulista de Jundiaí, em 2001. E em janeiro de 2001 eu saí. Voltei como campeão paulista da Série A2. Disputei o Campeonato Brasileiro da Série B, onde houve aquele quadrangular da disputa para a Série A do Brasileiro, né, onde Figueirense e Paysandu subiram, Avaí e Caxias acabaram ficando, né? E eu estava nesse grupo do Avaí. Grupo do Caicai, aquele jogo famoso do Caicai contra o Caxias aqui, né? E eu estava nesse campeonato pelo Avaí já. Depois saí novamente e fui para o México, né? Joguei um ano no México. E aí sim retornei para o Avaí de novo em 2003, onde joguei a Série B, o Avaí acabou não classificando. E aí no final do ano eu acabei saindo do Avaí. Aí tive mais uma passagem, ainda saí do Avaí, fui para o Caxias do Rio Grande do Sul. E depois do Caxias do Rio Grande do Sul fiz um bom campeonato da Série B lá. E aí acabei indo para o Joinville. Fiquei 3 anos e meio lá no Joinville. Uma história bonita, 3 anos e meio, né? Foi bem interessante, assim, Poli, porque lá em Joinville, quando eu cheguei, pela minha identidade, como eu tinha uma identidade muito grande com o Avaí, né, com o futebol catarinense, havia disputado já, se eu não me engano, 5 campeonatos catarinenses pelo Avaí, então eu tinha uma desconfiança muito grande em cima de mim. Rivalidade com a capital, o Fantique jogou há muito tempo no Avaí, né, e sabe como é que é lá Joinville, então eu cheguei com muita desconfiança. Mas aí, a partir do momento que eu fui jogando, fui mostrando que realmente a minha vontade era em todos os clubes, né? Aquela vontade não era só no Avaí. Em todos os clubes que eu passei, graças a Deus. E aí o pessoal foi entendendo, né? E aí virei um ídolo, assim, né? Porque o Joinville, naquela época, vivia uma fase complicada. Em 2004, havia disputado a Série B do Brasileiro, havia caído para a Série C e precisava de uma reviravolta, né? A Arena Joinville sendo construída, sendo inaugurada. Uma série de transformações dentro e fora das 4 linhas. Exatamente. Diretoria também, né? Tentando modificar as coisas, né? A partir daquele momento que o Joinville veio se estruturando, né? A partir daquele momento, eu acho que a queda da Série C do Joinville naquele ano de 2004, acho que foi a mudança. O pessoal começou a se estruturar. É lógico que demorou um tempo, né? Demorou um tempo. Hoje a gente vê o resultado, mas isso vem já desde daquela época. O Joinville começou a se estruturar e aí está aí, né? Está na Série A, está disputando a final do Catarinense. O ano passado disputou também. Então conseguiu 2 títulos importantes da Série C, da Série B. Então eu acho que essa queda lá no passado, em 2004, acho que foi importante para o Joinville para essa estruturação. E por isso você entende que faz parte disso tudo? Faço parte, Poli. Eu não posso dizer que não, porque eu vivi uma fase difícil, complicada. Eram jogadores que estavam lá que tinham esse compromisso, né, de elevar o moral do clube, elevar o moral daquela cidade, né, porque é uma cidade importantíssima para nós, né, Joinville para Santa Catarina. É uma cidade do estado. É uma cidade importantíssima, né. Mas graças a Deus fiz um trabalho muito legal lá. Sou até hoje visto como um jogador que realmente vestiu a camisa do Jack, que deu o sangue lá. E eu fico bem feliz quando vou lá nos jogos, de vez em quando a gente acaba acompanhando alguns jogos lá também. Sempre muito bem recebido, graças a Deus. Então a minha passagem de 3 anos e meio foi bem interessante. Não consegui nenhum título importante, né?
conseguia ir para 2 finais, mas não consegui nenhum título importante, né? Então, consegui algumas Copas Santa Catarina, que naquela época dava uma vaga para a Copa do Brasil. Mas, mesmo assim, ainda a torcida tem uma lembrança boa minha. Que bom. Bom, ainda sobre 2006, lembras do campeonato? Eram 12 equipes. Hoje nós temos 10 no Campeonato Catarinense. O que você lembra daquele ano? Claro, não faz tanto tempo, estamos em 2015, mas sabe como é a memória, né? Faz algum tempinho já, né, Poli? Era, como eu te falei, uma situação diferente. O Joinville, lógico, desde que se tornou clube, né, ganhou, né, aquela fusão Caxias e América, né? Acabou ganhando vários títulos aí, o octacampeão catarinense, né? Virou uma potência logo de cara, né? Então o Joinville naquela época, em 2006, já era um time considerado grande no futebol catarinense, mas passava por dificuldades. A gente em 2005 tinha feito um bom campeonato, saímos num jogo trágico lá na Arena Joinville contra o Atlético de Ibirama, né? E isso já vinha, né, de cobrança, aquele mesmo time, a torcida com a faixa virada, né? Então era uma pressão bastante grande. E esse campeonato catarinense de 2006 também. Foi o Sérgio Ramírez desde o início? Não, o começo do campeonato foi com o Wagner Benazzi. O Wagner Benazzi tinha feito a Série C de 2005, acabou a Série C. E aí a gente saiu também na Arena Joinville, numa disputa de pênalti com o Novo Hamburgo. Saímos numa disputa de pênalti que a gente precisava ganhar de 2-0 para classificar. Ganhamos de 1-0, que era o resultado que nós perdemos lá no Rio Grande do Sul. E aí acabamos saindo nos pênaltis. E foi também mais uma tragédia lá na Arena Joinville, né? E isso veio por muitos anos, né? A Arena Joinville não traz sorte para o Joinville, e graças a Deus isso acabou também, né? E nesse campeonato de 2006 foi mais ou menos isso. Começou o Wagner Benazzi, o time vinha bem e tal, tropeçava, vinha bem, tropeçava, e acabou depois assumindo o Ramírez, que aí levou o time até a final. E que acabou sendo vice-campeão. Vamos relembrar os times, então? Figueirense com Dalton, Flávio, Rodrigo Souto, Edson e Fininho. Carlos Alberto, Henrique, Cícero, depois jogou o Vinícius na final, no lugar do Cícero. Marquinhos Paraná, Thiago, depois Fernandes, Schwenk, e aí depois entrou o Soares. Técnico, Adilson Batista. O Joinville, William, Leandro Souza, Benson, Alex, Rafael Tesser, Maquelele, Claudemir, Rodrigo Ninja e o Eliseu. Fantic, aí entrou o Edgar no teu lugar, e Henrique, o técnico Sérgio Ramírez. Aqui é a ficha técnica da decisão no Scarpelli. 16.636 torcedores na decisão em 2006. Porque no primeiro jogo foi 2-1 Joinville, no segundo 3-0 Figueirense. O time do Figueirense era um time bom, um time bem treinado. E não vais dizer que o Joinville era melhor? Não, o Figueirense tinha feito uma melhor campanha, né? E por isso trouxe a decisão para casa. Você não jogou a primeira? Não, eu não joguei a primeira partida. Eu tinha me lesionado, uma lesão grave do ligamento do joelho. Inclusive aqui no Orlando Scarpelli eu joguei com o ligamento rompido. E até então ninguém estava sabendo disso, né? Porque fiz os exames, acabaram acusando uma lesão, mas que não uma lesão tão grave, não. Os médicos acabaram não vendo que era uma lesão tão grave. Mas acabei jogando, graças a Deus, terminando o jogo bem. Mas o time do Figueirense realmente era um time, na época, melhor, mais encaixado. Tanto é que, se eu não me engano, foi o 7º colocado no Brasileirão logo em seguida. Então era um time bom, um time bem treinado pelo Adilson Batista. E a gente vinha naquela vontade de conquistar um título, né? Conquistar um título depois de tantos anos. Joinville, se eu não me engano, a última vez... 2001. Então, naquela época, a gente já tinha esse desejo e essa pressão de conseguir o título. Imagine agora, né? Então, o primeiro jogo eu acabei não jogando justamente por causa dessa lesão. Eu acompanhei o jogo das tribunas, né?
O time vinha bem, e no finalzinho do jogo, se eu não me engano, num escanteio ou numa falta lateral, o Edson, o zagueiro, sim, que era da base do Figueirense. Está no São Paulo. Isso. Acabou fazendo um gol de cabeça, né? No finalzinho do jogo. Se nós tivéssemos ganhado 2-0 lá, o Figueirense teria que fazer 2-0 aqui, e aí as coisas, de repente, ficariam mais a nosso favor. Mas o jogo aqui, o Figueirense precisava ganhar de 1-0 só, um resultado simples, né? Nós viemos pelo empate. E, infelizmente, não deu. O Figueirense, com apoio da torcida, se eu não me engano, no início do jogo, o Rafael Tesser, numa falta frontal ao goleiro do Figueirense, a meta do Figueirense, o Rafael Tesser bateu uma falta, a bola acabou batendo no travessão, quicando no chão, a bola não entrou. E aí o Figueirense começou a crescer, e aí conseguiu vencer por 3-0. Acho que foi... Cícero, Soares e Fernandes. O Soares arrebentou com o jogo, nesse jogo da final. O Soares arrebentou com o jogo. Entrou, bagunçou o jogo de uma tal forma que a gente não conseguiu se recuperar. É lógico que já vinha, né, o jogo já vinha todo pro Figueirense, depois dessa falta aí. Já vinha todo pro Figueirense. O primeiro tempo foi, acho que até mais parelho, mas o segundo tempo já acho que pesou pra gente a questão dos gols do Figueirense, e aí a gente começou a desanimar um pouco e acabamos aí perdendo 3-0. Uma rápida opinião sobre 2015, Figueirense e Joinville. Primeiro jogo lá, primeiro jogo em Florianópolis, decisão lá, diferente. O que você acha? A minha opinião é assim, Polidoro, eu acho que quem joga sempre o segundo jogo, principalmente em casa, né, eu acho que sempre tem a vantagem, principalmente no futebol catarinense, onde o mando de campo é importantíssimo. Eu sou daqui de Florianópolis, acompanho o futebol catarinense, né, desde sempre, e poucas vezes eu vi algum time jogando a segunda partida em casa perdendo o título. Se eu não me engano, acho que a Chapecoense ganhou do Criciúma lá em Criciúma. Figueirense 2012 perdeu para o Avaí. Exatamente. O campeão foi o Avaí no Scarpelli. Exatamente. Mas assim, vamos dizer, em 30 e poucos anos aí, de uma história mais recente, eu acho que 2, 3 vezes aconteceu isso, né? Sim, em 75 o Avaí foi campeão no Scarpelli, depois só 2012. Então eu acho que o Joinville leva uma vantagem em relação a isso. No começo do campeonato, um jornal me ligou perguntando qual era a minha opinião em relação ao campeonato. Eu falei, olha, eu acho que tem tudo para dar Figueirense e Joinville. E me perguntaram, mas você como havaiano, você como torcedor do Avaí, tal, que não aposta no Avaí? Eu falei, olha, pela estrutura, por tudo que se vê acontecendo nos bastidores, a minha opinião é essa. Acho que são os dois clubes que manteram uma base, que vem se estruturando, estão na Série A do Campeonato Brasileiro, tem uma organização forte já há algum tempo. Então eu acho que isso é importante também dentro do futebol, né? E acabei apostando nos dois. Deu os dois, né? E eu acho que agora, nesse momento, o Joinville leva uma vantagem. Valeu, bom te ver. Está de empresário agora e morando em Floripa, né? Como sempre. Graças a Deus, Poli. Assim, morar em Florianópolis é maravilhoso, né? E ainda a gente poder viver bem, graças a Deus, né? Ter uma qualidade de vida, né? Graças a Deus o futebol proporcionou isso pra gente, né? Eu não fui um jogador que jogou em grandes clubes, isso acho que fica uma dica para os atletas que estão vendo o teu site, e são atletas que estão iniciando, atletas que estão começando a jogar futebol, que não se deslumbrem com o dinheiro que vem, às vezes vem um dinheiro rápido, né? Que não se deslumbrem com isso. Eu acho que eu sempre tive treinadores, graças a Deus, que davam essa, além de ser o treinador, além de falar sobre a tática, sobre a técnica, sobre o jogo em si, eram treinadores que davam uns parâmetros, né, que davam uns caminhos para te seguir. E graças a Deus eu tinha uma consciência sobre isso, e a gente conseguiu, com o pouco que eu ganhei, né, com o pouco que eu consegui ganhar, graças a Deus hoje, depois de 6 anos, vai fazer agora que eu parei de jogar futebol, eu ainda consigo, graças a Deus, viver, né, com o que o futebol me deixou. Né? Então, fica uma dica aí para a gurizada que está começando, que não fique deslumbrado com aquilo que o futebol pode dar, porque você pode hoje estar ganhando bem, né,
mas numa fase ruim pode daqui a pouco não estar mais, né? Então eu acho que para a vida também é isso, né? A gente deixar uma economia sempre, investir nas coisas certas, não só em carrão, não só em... Porque carro a gente sabe que não, que não dá dinheiro para ninguém, né? Só para quem vende. E é isso. Deixar essa dica aí, deixar esse conselho, porque a vida não é só isso. Depois do futebol, a gente brincava sempre. Depois do futebol, eu não vou chegar lá na padaria com a minha foto de campeão catarinense de 1997 e pedir para o dono da padaria me conseguir 10 pães. Eu vou ter que ter o dinheiro para comprar, não é verdade? Então, eu acho que o futebol é isso. Te proporciona uma vida boa, te proporciona uma qualidade de vida boa, te proporciona dinheiro. Muitos jogadores ganham muito dinheiro, mas a gente vê que muitos jogadores acabam perdendo tudo, né? Bela dica, valeu a dica. Então que fica a dica aí, que aproveitem, né? Isso aí. E curtam o futebol, porque o futebol é maravilhoso. E a carreira de atleta é curta, invista. Verdade. Curtíssima, né? Eu comecei em 94, posso contar a história rapidinho? Fui para o Palmeiras fazer um teste no Palmeiras, não passei no teste no Palmeiras, voltei para casa. Jogava num time aqui no Campeche, Campinas, o Campeonato Amador de Florianópolis. Campinas do Campeche. Chegando em casa, a primeira coisa que a minha mãe me falou, teve um senhor aqui do Avaí te dizendo que se não desse certo no Palmeiras, era para ti ir no Avaí. E esse cara era o Milton, ex-funcionário do BESC, né? Conhecido, né? Claro. Milton, diretor da base do Avaí. Assim que a minha mãe falou, no outro dia, eu e meu pai já fomos na ressacada, fiz o teste lá, graças a Deus passei. Então, em 94, comecei no Avaí. E dali para frente, assim, uma carreira maravilhosa, vivi grandes emoções dentro do futebol, tive a oportunidade de conhecer outros países, é uma carreira, realmente uma profissão muito boa, muito legal. Mas, em contrapartida, é uma carreira curta, como tu falou, se não souber aproveitar, acaba realmente não conseguindo viver bem depois, porque geralmente o atleta não sabe fazer mais nada, acaba parando de estudar muito cedo e tu não tem acabou de jogar futebol, tu não tem o que fazer, tu vai procurar empregos aí que não vão te dar o mesmo retorno e aí a pessoa acaba, né, num processo de... Aí vem depressão, problema familiar, problema financeiro e vai longe. Valeu pela dica. É importantíssimo, né, Poli? E obrigado aí pela oportunidade, né, de contar um pouquinho. Eu, quando falo de futebol, principalmente do passado, assim, eu fico feliz, fico contente, gosto de falar. Acho que as histórias que a gente viveu talvez não foram tão importantes assim, né? Mas para a gente que viveu aquilo é importantíssimo, né? E eu me sinto bem contente e feliz de falar disso. Legal. Fantique, campeão catarinense pelo Avaí em 97, campeão brasileiro pelo Avaí em 98, tem título no JEC e veio falar sobre outros assuntos, entre outros assuntos, 2006, a final, Figueirense e Joinville, Figueira campeão, Fantique do JEC vice.